Boa noite. Jesus nos abençoe mais uma vez, deixando o nosso lar, nosso aconchego, para chegarmos no aconchego do fé, amor e caridade. Vamos ler a nossa mensagem. Boa noite. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Respiremos profundamente, tranquilizando o nosso sentimento, nossos pensamentos sejam agora voltados à mensagem do Cristo, aquele mesmo que buscamos há tanto tempo. E aqui reunidos nesta casa de amor, neste recanto de paz e trabalho, envolvidos que estamos pelo amparo dos espíritos amigos que vêm nos socorrer, porque, representando Jesus, conhecem as nossas dificuldades, sabem das nossas necessidades. E aqui viemos para beber na água pura da fonte do Evangelho de nosso Senhor, à luz da doutrina espírita. Assim sendo, Jesus amigo, pedimos que inspire e ilumine a nossa irmã Célia e auxilie a todos nós, encarnados e desencarnados, a fim de aprendermos, a fim de rememorarmos o que já sabemos, fortalecendo a nossa fé para, nas lutas do dia a dia, vencermos a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. A Célia já em casa. Para quem não conhece, ela é trabalhadora do Maria Dolores de Jales e vem ter conosco mais uma vez. Vibremos amor a este coração amigo que deixou seu lar para vir ter conosco. Obrigada. Muito obrigada. Basta esse aqui? Não. Tem que falar nisso também. Porque eu falo alto. Uhum. Mas se você achar que não precisa... Vai depender do pessoal lá, porque eu falo bem alto. Mas eu falo, não tem problema não. Então fala que eu regulo ali. Tá. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Eu agradeço. É com muito carinho e gratidão que eu volto mais uma vez a essa casa. Tantos anos que a gente aqui vem, né, Tony? Eu e a minha família somos muito bem acolhidos aqui. Então é sempre com muita gratidão que a gente vem aqui compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus. E na noite de hoje nós escolhemos aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas. Mais próximo. Que é a coletânea de preces espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo, se tem alguém vindo pela primeira vez, vamos lembrar que ele contém algumas passagens do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, mas não contém todas. O Kardec selecionou, tem o comentário dele, e a maioria delas, depois da mensagem de Jesus, claro, a maioria delas tem a instrução dos Espíritos, ou seja, como os Espíritos interpretam do lado de lá aquela mensagem. A maioria tem instrução dos Espíritos e todas têm o comentário do Kardec. Então,
O capítulo 28, que é o mais longo, ele deixou só para preces. Todo tipo de prece que a gente precisa, a gente encontra no capítulo 28, que é o último. Prece para quem está doente, prece para quem está em aflição, prece para quem acabou de partir da terra, prece para quem nasceu, acabou de chegar. Então, de todo tipo, para agradecer e tudo mais. Então, é muito importante. E o Kardec foi muito feliz que o primeiro comentário que ele coloca aqui é o comentário da oração dominical. A oração dominical é a oração que Jesus nos ensinou, é a oração do Pai Nosso. E todas as religiões cristãs adotam e oram a oração do Pai Nosso. Umas mais, outras menos, mas é a oração que Jesus nos ensinou. O Kardec pega muito inspirado, vamos dizer assim, cada item da oração do Pai Nosso e vai comentando. E se a gente analisar, a gente não pode fazer a oração do Pai Nosso com tanto tempo de evangelho no coração, ler apenas ou repetir apenas de uma maneira mecânica. A gente precisa prestar atenção na oração do Pai Nosso. E a gente vai entender que é um contrato que a gente faz com o Criador, né, com Deus, nosso Pai. Por exemplo, a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu não perdoar o meu próximo, me perdoa também. A gente precisa prestar atenção e fazer a oração com muito sentimento. E o ponto que eu escolhi é uma frase só, que o Kardec analisa aqui, da oração do Pai Nosso, né, que é o primeiro ponto que ele analisa em tudo. É o ponto 6. Se alguém quiser ler em casa, né? Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Kardec pede, aliás, Jesus nos ensina a pedir forças para livrarmos do mal. Para que a gente tenha força de perceber. E por que Jesus deixou isso para nós? Porque Ele nos conhece profundamente. Jesus nos conhece profundamente. Ele sabe de todas as nossas boas ações, todas as nossas boas tendências e todas as nossas más tendências, nossas más inclinações. Então Ele deixou esse roteiro na oração do Pai Nosso e uma dessas é a gente pedir com fé. Porque nós, a maioria desses 8 bilhões de habitantes do planeta, nós sofremos algum tipo de tentação. Tirando os missionários, que já são espíritos mais avançados, com experiências mais repetidas aqui na Terra e que têm um propósito mais elevado pela sua elevação espiritual, nós caímos muito fácil em tentações. E de onde vêm essas tentações? Nós temos dessa atual existência e temos de vidas passadas, porque as de vidas passadas são hábitos, são vícios arraigados que nós temos muita dificuldade para romper com eles. Que dificuldade que é para as pessoas que passam por tratamento para determinado vício, eles dão depoimento, que dificuldade para deixar um vício, porque tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual e o próprio espírito em si está arraigado naquilo. Então é romper de uma maneira muito difícil, é fazer sacrifício mesmo. Lembrando que nós somos espíritos eternos, a caminho da luz. Mas aqui na Terra nós viemos inúmeras vezes com corpos diferentes, mas habitando o mesmo espírito. Então todos nós temos um passado espiritual. Algumas coisas boas e algumas que não nos recomendam tanto e que nós precisamos vencer. Porque nós ao longo da vida, Jesus deixou claro, né, que existem duas estradas, duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga é a porta da perdição, ou seja, tudo aquilo que nos faz cair. Isso aí eu me dou mal com isso, eu quero fazer, eu faço, depois eu fico mal, eu caio em sofrimento, em aflição. São os nossos vícios, os nossos hábitos do passado que nos trazem sofrimento. E quando a gente escolhe passar pela porta estreita, como Maria Madalena fez, é mudar de hábitos, é mudar de sentimentos, é mudar de atitudes para encontrar a mensagem do Evangelho e fazer com que ela seja a nossa forma de viver. É muito sacrifício, é muita lágrima, é muita dificuldade. Mas uma vez que conquistamos isso, os depoimentos dos espíritos que já conquistaram dão depoimentos de muita alegria. É uma cura espiritual abandonar as nossas tentações. Tentações não nos faz bem, nos aprisiona em sentimentos de sofrimento. Na hora pode até ser bom, mas depois a gente percebe que ainda com algumas horas de evangelho a gente já sabe, né, que aquilo não vai nos fazer bem, mas nós somos tentados a fazer, cada um na sua condição, o que é tentação para um é tentação para outro.
E lembrando que na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos onde está escrito a lei de Deus. Os espíritos são sintéticos. Eles respondem simplesinhas com uma palavra extremamente importante para a gente analisar, na consciência. Ou seja, à medida que a gente vai desenvolvendo uma consciência, tomando ciência de que aquilo nos faz mal, que aquilo nos traz dor e sofrimento, a gente vai abandonando. E à medida que nós vamos buscando coisas que nos trazem alegria verdadeira, não é a alegria do riso fortuito, mas uma alegria permanente, uma alegria que nos deixa feliz com a consciência em paz, são os bons sentimentos que nós vamos buscando. Então, é a consciência que nós vamos desenvolvendo com as existências e as experiências que nós vamos vivendo aqui na Terra. Por isso, a consciência, ela vai devagar. Quantas vezes a pessoa às vezes faz uma coisa e ela olha para trás e diz, nossa, eu não devia ter feito isso, ou graças a Deus que hoje eu já não faço isso, porque 10 anos atrás eu achava que isso era tomada de consciência. Quanto mais vai aclarando a nossa consciência, mais a porta estreita vai apertando, porque nós vamos tendo compromisso, primeiramente com a nossa transformação moral e depois com todos aqueles que nos cercam. É fácil? Não. É difícil para todos nós, mas não é impossível. Nós precisamos primeiramente querer. Se nós não quisermos, nada vai sair do lugar. E o Raul Teixeira, ele fala, gente, boa vontade ou má vontade nós temos algum tipo de vontade, ou ela é boa ou ela é má, e basta a gente escolher qual que a gente quer e qual que a gente alimenta mais. Então, precisa de boa vontade para transformar, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem muito clara, que nós aqui estamos todos os dias fazendo esforços, e quem faz esforços o tempo todo e busca conscientemente de transformar é o homem de bem, ou seja, aquele ser humano, seja ele quem for, que faz todos os dias esforços para domar suas más tendências e suas más inclinações. Só ele sabe o que é sacrifício para ele, como que aquilo é difícil. Às vezes a gente banaliza e fala assim, isso aí é besteira, você consegue fácil. Para a pessoa, às vezes, não é. Então a gente precisa de respeitar essa condição, né? E saber que o homem de bem, ele, perante Deus e a sua consciência, ele faz esforços muito profundos que nós não temos ideia de quanto ele faz. E nós também, na nossa condição, cada um sabe aí o que é o seu calcanhar de Aquiles, ou seja, aquilo onde é o seu ponto fraco, né? Por esse caminho eu me perco, por aquele ali é mais difícil, mas eu fico em paz. Então a gente vai escolhendo à medida que a nossa consciência vai desenvolvendo. Não é fácil, todos nós somos assediados, porque nós temos tanto a vida aqui na Terra, como nós espíritas sabemos que existe todo um mundo espiritual à nossa volta que nos influencia. Então a gente não tem livre-arbítrio? A gente tem. Porém, nós nos conectamos com aqueles espíritos que mais afinizamos ou que provisoriamente nós atraímos para nós. Então, essa questão de conexão com o lado de lá é de responsabilidade nossa. Agora, depois que forma uma ligação mais profunda, aí outras coisas vão implicando que daria uma outra palestra aqui. Mas o espírita precisa ter muito cuidado, porque ele sabe que ele tem e recebe a influência do lado de lá. Tem uma história no livro Ideias e Ilustrações, psicografado pelo Chico Xavier, e são autores diversos, espíritos diversos. E tem uma história lá que fala sobre o desânimo, ditada pelo espírito nosso querido Neio Lúcio. E ele conta na história que Jesus estava na casa de Pedro, lembrando que aquele livro Jesus no Lar e algumas dessas histórias são histórias de Jesus na casa de Pedro, fazendo um verdadeiro evangelho no lar. E Jesus começa e conta que tinha um homem que era extremamente devotado ao trabalho no bem, ele tinha muita fé e ele exercia um trabalho de caridade com um grupo muito pequeno na região onde ele vivia. E esse homem não tinha problema para auxiliar o próximo e o seu grupo todo, apesar de ser pequeno, era muito coeso em busca da caridade e do bem para si mesmo e para o próximo. E o trabalho prosseguia bem. Do lado de lá, nós sabemos que temos influências infelizes também, e as boas também, mas tinha um grupo de espíritos atormentados que eles ficavam procurando aqui na Terra trabalho no bem. Onde tinha trabalho no bem, independente de religião, de tudo, para poder atrapalhar. E lembrando que Jesus conta que não era nada pessoal com aquele homem ou com alguém daquele grupo, tipo um obsessor. Não, é que via o trabalho ali, incomodava, porque não tinha afinidade com o bem, e fazia alguma coisa para o grupo desmembrar e atrapalhar aquele serviço.
E eles tentaram de toda sorte e não conseguiram, desmembraram vários grupos pequenos, mas aquele estava muito forte e isso incomodou aquele grupo. Então, Jesus conta lá na casa de Pedro que um deles falou assim, olha, diz que em tal região aqui tem um espírito aí extremamente sábio, ele é o gênio das trevas, o nome que ele recebe. Então, um de nós vai lá para conversar com ele, porque a gente tem que dar um jeito nesse grupo. Não é possível que eles sejam tão bons assim, que eles tenham tanta fé assim. E aí, segundo a história, eles escolhem um e ele vai lá ter com o espírito gênio das trevas. E Jesus conta que nesse momento ele chega lá e se apresenta e fala, né, que estava difícil, que já tinha tentado de todo jeito, mas estava difícil, aquele grupo estava muito firme, muito forte, e eles estavam incomodados com aquilo. Aí o gênio das trevas falou, o que vocês estão fazendo? Já fizemos muitas coisas, mas ainda temos em mente, queríamos a sua orientação para ver o que você acha. Aí ele fala, o que vocês pensam? Nós pensamos no primeiro momento tirar todos os bens materiais dele. Tirar tudo, deixar ele sem nada na miséria. Uma formas aí que ele fosse perdendo os negócios. Aí ele falou, olha, isso não vai dar muito certo, porque se ele é tão apegado ao bem e à distribuição para os seus irmãos sofredores, ele ficar sem bens materiais, ele vai se sentir mais leve, menos compromissado com as coisas da terra aí, e isso não vai dar certo. Eu acho que vocês deviam fazer outra coisa. Aí o Espírito fala, a gente pensou também em tirar dele todo o relacionamento familiar, porque ele tem uma boa família. A gente andou pesquisando aí, olhando, acompanhando ele tem uma boa convivência na família. Aí o Espírito das trevas fala, mas tirar a família dele, se ele é tão bom como vocês estão falando, ele vai abraçar o grupo e todos aqueles sofredores que ele cuida como a família dele e vai superar isso. E aí Jesus conta que foi, nós pensamos em inventar uma grande calúnia na cidadezinha que ele mora, é pequena, fazer uma calúnia sobre ele vai ficar desmoralizado socialmente dentro da cidade ali e aí o trabalho dele acaba. Ele fala, mas a gente sabe, né, que o que é verdade, o tempo mostra. E se for mentira, né, vai vir a verdade depois. Então, depois vão descobrir que tudo era mentira e que ele era um homem, como vocês falam, de bem. E aí, todas as tentativas dele, aí ele fala assim, essa forma que também ele seria conduzido como um verdadeiro herói. Aí, se a gente bolasse alguma coisa desse, um jeito de até dele ter uma morte instantânea, ele fala, isso também não ia dar certo, porque ele ia ser endeusado pelos que cuidam dele. Eu sei que tudo que ele falou, Jesus conta que não deu certo. Aí o Espírito das Trevas, o gênio das trevas, assim, vocês precisam aprender. Vocês têm que influenciar, primeiramente, do líder e depois desse pequeno grupo. Vocês precisam influenciar o pensamento deles. Vocês precisam trabalhar de forma que, aos poucos, devagar, não de uma hora para outra, vocês vão colocando no pensamento dele sentimentos de que ele é muito pequeno perante a criação, de que ele é um ser mesquinho, de que ele não vale nada diante da obra do Criador, que ele acredita tanto. E Jesus conta que o Espírito das Trevas vai dando uma série de dicas de como influenciar aquele homem para entrar no desânimo, entrar na autoestima, deixa de lado, começa a baixa estima, e ele começar a sentir, realmente eu não valho nada, e esse trabalho é muito pequeno, esse trabalho não faz diferença. E assim eles prosseguiram, né? Aí ele começou a ter perguntas mentais, né? E se eu largar, né? E for fazer tal coisa? Começou a lembrar do passado dele, daqui da terra mesmo, que ele já tinha feito tantas coisas que o condenavam, que o deixava culpado. E assim o homem foi mergulhando e desanimando com o trabalho no bem. E aquele grupo de espíritos infelizes ali alimentando cada vez mais o sentimento de pequenez, de mesquinhez, de que ele não valia nada perante a obra de Deus. E esse homem começou a se sentir assim meio animalizado perante o trabalho no bem, eu não posso fazer, e foi deixando. Aí Jesus conta que esse homem, chega o dia que ele deita, fica doente ali na cama por um pouco tempo e logo depois ele morre, ele vai para o mundo espiritual. E o livro Neio Lúcio termina assim, Jesus silenciou. Simão Pedro fez uma prece sentida e os apóstolos se despediram cismarentos e espantadiços.
Seria como se nós estivéssemos aqui, e Jesus contasse uma história, a gente vai cada um com uma pulga atrás da orelha e fala assim, nossa, não é que ele caiu mesmo? Porque verdadeiramente, Jesus conta que ele tinha fé e buscava verdadeiramente a caridade. Então não era tudo isso? Sim, às vezes nós temos a nossa fé meio frágil, nós acreditamos no trabalho no bem, mas as tentações nos perturbam, nos deixam de uma forma mais sofrida e nós nos tornamos mais frágeis, principalmente pelo processo de culpa. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que fala: a culpa é um monstro que atrasa a nossa melhoria espiritual. A gente fez alguma coisa errada. Tá, fez. Nossa, eu me sinto culpado. É um processo natural. Eu não deveria ter feito? Não deveria. Foi mais leve, foi mais grave? Cada um na sua intensidade. Mas permanecer naquele sentimento de culpa, de que não deveria, de que não podia, de que não pode ter perdão, isso só nos leva para o buraco emocional e espiritual. Nos sentimos culpados pelo erro que fizemos e o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para transformar? Então a gente precisa ter muito cuidado porque nós somos muito suscetíveis a tudo isso. É muito fácil um espírito infeliz adentrar o nosso pensamento e nós descuidadamente, porque Jesus pede, vigiai e orai para não cair em tentação. Mas muitas vezes nós somos invigilantes. O nosso pensamento ele voa. O André Luiz tem obras maravilhosas falando sobre o pensamento, a dificuldade que é para a gente concentrar o nosso pensamento num trabalho no bem. Tudo que aquele homem fez jamais se perdeu. Ele levou para o mundo espiritual e provavelmente quando ele voltou, ele recomeçou daquele ponto, porque um pão que você der em nome do Cristo ou de Deus, ele vai contar na conta divina em seu favor, que dirá as coisas do coração, tirar as coisas que nem a traça nem a ferrugem não pode corroer, que são os valores eternos, os valores espirituais, do amor, da bondade, da caridade, da indulgência, do perdão, de todos os sentimentos que Jesus veio nos trazer. E esse trabalho no bem, ele sempre nos ensina isso. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque como Jesus conhece todos os nossos vícios, ele deixa essa condição, orar, pedir, ajoelhar perante a divindade e falar, eu não dou conta sozinha, eu não estou resistindo, me ajuda. E pedir ajuda. Nós temos o nosso anjo da guarda. Gente, esquecemos quantas vezes o nosso anjo da guarda, quando nós voltamos para a Terra, Deus e a espiritualidade que coordena a nossa volta, é escolhido um ser que nos acompanha a vida inteira. E nós vivemos aleatório, como se ele não existisse. Ele não interfere, ele não faz as nossas escolhas por nós. Mas ele nos incentiva aos bons pensamentos. Quando nós temos aquele pensamento, nossa, eu estou pensando uma coisa boa, nossa, eureka, achei. Muitas vezes, a maioria das vezes, é ele que está ali nos dando, isso, vai por esse caminho mais sofrido, mas é um caminho que vai te trazer a redenção. O anjo da guarda faz isso. Conta os espíritos que até na condição, quando a pessoa desiste de tudo no suicídio, os espíritos que atormentam, porque não existe um suicídio, a responsabilidade é do espírito. Mas cada caso é um caso. Existe uma pleia de espíritos infelizes que ficam ali atormentando até a pessoa cometer o ato. E o que acontece? Os espíritos nos ensinam que o anjo da guarda não arreda pé. Ele implora para a pessoa não fazer. E quando a pessoa, infelizmente, às vezes comete o ato, ele permanece ali até o resgate. Mas os espíritos infelizes, eles vão atormentar outros, vamos dizer assim, porque ali eles já conseguiram o que eles queriam. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o vigiar e prestar atenção, né? Prestar atenção. Nossa, eu falho mais nisso, eu caio mais nisso. E orar, pedir força. Pedir muita força que a gente não tem. E o que acontece? Quando a gente faz isso, nós vamos quebrando esses vínculos negativos. Quando ele começou a pensar, esse trabalho é pequeno. É pequeno, mas é o que eu consigo fazer e o meu grupo faz com muito amor. Cortou. Não, o trabalho é pequeno e eu não valho nada, e assim foi. Então a gente precisa aprender a fazer esses cortes, né, quebrar esses vínculos das influenciações negativas e buscar as influenciações vibratórias melhores. E o que acontece quando a gente busca essa ajuda? O nosso pensamento muda. Quando o nosso pensamento muda para melhor,
o nosso sentimento muda, e quando o nosso sentimento muda para melhor, as nossas ações, elas melhoram também. E uma pleiade de espíritos começa a se juntar a nós, não que eles não estivessem ali, mas que nós nos conectamos pela nossa vontade. E a prece é poderosíssima para auxiliar isso. Prova disso é o André Luiz, nosso lar. 8 anos ali, como diz o Levi, batendo cabeça, né? Perdido ali nas regiões inferiores. Quando ele ora, tudo muda, tudo muda. Ele sofreu as consequências de todas as escolhas, mas ele teve amparo espiritual para mudar, tanto que se tornou o verdadeiro jornalista do mundo espiritual para todos nós, com a sua obra. Então, a gente precisa mudar essa sintonia, como a gente muda a sintonia do rádio. E aí nós vamos o quê? Nos aproximando dos benfeitores, vamos aproximando dos espíritos que ajudam, lembrando que no mundo espiritual existem espíritos altamente especializados na dor humana, que são capazes de nos auxiliar, mas a gente que precisa buscar, a gente que precisa dar o primeiro passo. E aí a gente vai quebrando essa sintonia do mal. Aí o que Jesus disse, não nos abandoneis a tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal vai se livrando, mas precisa que a gente escolha querer livrar desse mal. E não falar, é assim mesmo, não tem jeito, porque no fundo a pessoa compraz com aquele mal muitas vezes. Então a gente precisa ter lucidez, essa tomada de consciência. Nós temos também no livro, para quem já leu, vamos lembrar, 50 anos depois do Emmanuel, psicografado pelo Chico. 50 anos depois é uma obra, eu vou falar algumas coisas aqui, quem leu vai lembrar, quem não leu fica aí o convite para ler. É uma obra que conta a história de Célia Lúcius e ela vai escrever, depois eu já vou dando um spoiler, ela vai passar por um momento de tanta dor, tanto sofrimento e tanta transformação moral, que ela vai escrever uma das histórias mais bonitas do cristianismo. E tem pesquisadores que estudaram, e saiu até um livro sobre a história dela, depois confirmando a obra de Emmanuel, que ela se torna para a Igreja Católica Santa Marina, é o mesmo personagem. Quem é essa jovem? Ela vivia aproximadamente 100 e pouco, na época de Cristo, já nos primeiros rumores do cristianismo, e o pai dela era servidor direto do imperador Adriano, em Roma. O vô dela era esse espírito que dita a história, que Neio Lúcio para algum ou Neio Lúcio para outros, era um dos homens mais ricos e poderosos de Roma. E o outro avô também, esqueci o nome agora, ele era extremamente rico e eles pertenciam à classe social mais elevada de Roma, que era o patriciado, eles eram patrícios romanos. E essa menina, uma jovenzinha de uns 15 para 16 anos, ela tinha uma vida tranquila, morava o pai, a mãe e a irmã e ela, depois a irmã casa, e ela tem uma vida assim, feliz. Eles cultuavam os deuses, porque eram politeístas, né? Os deuses romanos, e tinha uma vida, uma menina doce, amorosa. E o pai, ele trabalhava servindo ao imperador na construção das estradas romanas, essas famosas estradas romanas. Então, às vezes o pai ficava até 1 ano fora de casa, construindo, orientando, um engenheiro, vamos dizer assim, dessas estradas romanas, e voltava quase 1 ano depois, 11 meses depois para casa. E numa dessas viagens do pai, eles tinham uma serviçal muito querida chamada Atéria. Atéria foi uma mulher que chegou, ela era garotinha, chegou para trabalhar, e aquela serviçal, ela não era escrava, ela era uma serviçal, uma serva, que fazia tudo que os patrões queriam, com muito gosto, dedicada e tudo. Porém, Emmanuel vai nos contar que Atéria, ela, na juventude, ela era uma mulher bonita, poderosa, casada com o prefeito de Roma. Mas na juventude, Atéria teve um pequeno, vamos dizer, um namorico, um affairzinho com o pai de Célia. Mas não deu certo. O pai de Célia chama Ovídio, né? Ovídio. Ele casa com a outra, que é a mãe da Célia, constitui sua família, e Cláudia Sabina casa com o prefeito de Roma, e é uma mulher muito poderosa, uma mulher que na época a mulher não dava muita opinião, tem registros na história de opinião dela no Império Romano, e estava tudo perfeito. Porém, Cláudia Sabina nunca perdoou, vamos dizer, o fora que ela levou do namoradinho lá e ele ter casado com outra. Então ela passou a vida inteira dela bolando, maquinando alguma coisa, como destruir aquela família que a incomodava, que ela via tão feliz.
E o que acontece? A Téria nada mais foi do que uma serviçal que ela contratou com muito dinheiro, colocou dentro da casa de Ovídio, e essa mulher durante anos serviu essa família, até que, numa das viagens dele, ela bola o plano de Cláudia Sabina, terrível, né? A Téria leva um bebê, coloca no quarto da mãe de Célia, e bem já sabendo que o pai estava para chegar, né? E quando o pai chega ali e vê aquele bebê no quarto da sua esposa, ele se desespera. O que é isso, né? Primeiro, a mulher cometeu adultério na sua saída. E ninguém sabia o que estava acontecendo na Remana. Aí a mãe, não, mas esse bebê... Aí a Célia fica tão desesperada, achando que realmente a mãe tinha cometido adultério. Ela pega o bebê, tira e fala, não, papai, esse bebê é meu. Aí o pai, olha, o mundo já foi pior. O pai, o irmão mais velho ou o marido tinha poder de decisão de morte ou vida sobre a mulher. E nesse caso era permitida a morte da menina. Aí o pai, não, ela vai... E o outro avô, Neio Lúcio, já tinha morrido fazia tempo, que era um homem bem sensível, né? Se torna cristão no final da sua vida. O pai de Célia, não, realmente ela vai morrer. Sujou o nome da nossa família. O outro avô concorda, mas a mãe se desespera, implora tanto pela vida da filha, que o pai fala, tá bom, ela vai desaparecer de Roma, nunca mais ela vai pisar aqui, e nós vamos fazer um funeral com todas as pompas do Império Romano, com todas as pompas que uma jovem patrícia solteira tem direito, e todos vão achar que ela morreu. E assim fazem. E os anos passam e a vida vai. A Téria, quietinha, a serviçal perfeita, ela aposenta, seria nos moldes, ela aposenta, porque com o dinheiro que ela ganhou, ela comprou um sítio muito bom nas cercanias de Roma, colocou a filha e o genro para morar. Quando ela se aposenta, vamos dizer assim, do seu trabalho, ela vai morar nesse sítio com a filha e o genro, e a vida também, mas a família, Lúcio, nunca mais foi a mesma. Uma dor, uma tristeza se abateu sobre aquela família, uma depressão familiar mesmo, porque a menina foi tocada de casa, a mãe ficou doente, depois acabou morrendo, e o pai foi ficando, porque ele, por mais que ele tivesse tomado aquela atitude, a menina era um espírito elevado e ele tinha um amor muito grande por ela, mas ele fez em nome vamos dizer, das condições sociais, né, de um homem patrício, e foi. Os anos passaram, Emmanuel narra que era aproximadamente o ano de 145, a Téria volta à casa dos antigos patrões. A mãe de Célia abraça ela e fala assim, não, Téria, que bom te ver, que saudades do tempo que você aqui trabalhava e tal. E ela fala, senhora, eu queria falar com a senhora, seu esposo e seu pai, que era o outro avô. Aí todo mundo, mas por quê? Aí reúne a família e ela conta toda a trama que ela cumpriu, tudo que ela executou a mando de Cláudia Sabina. Tudo. O avô, ele avança na garganta dela para matá-la. Assim, sou infeliz, o que você veio fazer aqui depois que você desgraçou toda a nossa família, esses anos todos, que os anos já tinham corrido. Célia já estava em outras paragens, por isso que é legal ler o livro. Então, ela fala, só pode me matar, é até um pouco para aliviar a minha consciência tão pesada, tão suja que eu me sinto. Aí ele solta ela e ela fala assim, eu voltei aqui porque eu me arrependi profundamente. Porque hoje eu sou cristã. Eu conheci a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu conhecesse essa mensagem naquela época, eu jamais teria aceitado cumprir o plano de Cláudia Sabina por tanto dinheiro. E eles tocam ela de lá, ela vai embora. A gente olha aquela criatura arrependida, cheia de dor, de sofrimento, e a gente faz uma comparação, apesar de serem histórias diferentes, mas a reação de cada um diante do seu erro, bem que aquele lá nem erro não teve, né? Ele só teve uma influência mesmo, né? E a influência de que ele tinha cometido no passado. Então a gente começa a entender espíritos como esses que precisam servir de lições para nós. Nós temos dois exemplos extremamente importantes no cristianismo, Judas e Pedro Apóstolo. Judas, quando ele se achou tão sábio, né? Ele vai lá e faz toda aquela trama que a gente sabe, né? E denuncia Jesus, troca das moedas e tal, a gente sabe. Quando ele deparou com o erro dele, a culpa foi tão grande que ele não suportou. Ele desistiu da vida na terra. Pedro,
Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar. Pedro, imagina, mestre, eu te amo profundamente, eu jamais vou me separar do Senhor. Na falta de uma, ele negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro não ficou achando, cristalizado na culpa, que ele era o pior homem do mundo. Não, o que eu vou fazer para resolver? O que eu vou fazer para reparar a situação que eu fiz com meu mestre amado? E ele escreve uma das histórias pilares mais lindas do cristianismo. E foi martirizado em Roma de cabeça para baixo, porque ele não deixou ser crucificado da mesma posição de Jesus. E construiu uma nova história. Maria Madalena, tantas histórias nós temos de pessoas, de espíritos que encarnaram aqui, e que na hora da dor, do sofrimento, do erro, não ficaram cristalizados. Por quê? Porque entenderam mais na sua essência, com mais consciência, a mensagem de Jesus. Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para mudar, para que o cristão tenha alegria, tenha vida e vida em abundância. Então são espíritos que já entenderam que ficar martirizado no erro, na culpa, só vai atrasar e paralisar o seu crescimento espiritual. E nós precisamos aprender com eles. É claro que nós não temos missões, a maioria de nós não temos missões grandiosas, mas nós temos a nossa pequena missão dentro do lar, dentro do nosso trabalho, na nossa cidade que nós convivemos. Então nós precisamos vivenciar esse evangelho de forma que nós possamos dar também, né, a forma de que ele é capaz de nos transformar nas nossas pequenezas. E assim a gente vai conquistando cada vez mais essa transformação que tão necessária se faz. Por que o espírita fala tanto no mundo de regeneração? Porque o mundo de regeneração é um mundo onde as pessoas não são santas, não são perfeitas, mas elas se preocupam com o próximo. Elas começam a entender o que Jesus fala. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, por muito se amarem. O muito fica lá na frente, mas a gente começa agora com o nosso passo. Sendo misericordioso, tendo piedade daquele que está à nossa volta e ele tendo de nós também. Então o mundo de regeneração ele nunca vai chegar enquanto nós não mudarmos cada um individualmente para mudar a coletividade do planeta. Tem gente dentro da Casa Espírita que faz palestra e fala assim, o mundo de regeneração vai acontecer semana que vem, do jeito que você assiste a palestra, né? Não é assim. O mundo de regeneração, o mundo regenerado é do homem que muda a si mesmo. E nós temos muito trabalho pela frente. Não só no cristianismo, mas nas mais variadas religiões, de transformar para o bem, para o amor. Então eu deixo na noite de hoje uma reflexão para que a gente, os nossos erros, as nossas falhas, no desânimo, que a gente não se deixe influenciar, que a influência negativa vem, mas que a gente corte, que a gente busque Jesus, que a gente peça o anjo da guarda e que a gente comece a fazer a mudança. E eu deixo a reflexão de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos deixar o cristão novo surgir em nosso coração e melhorar a vida nossa e de todo o nosso próximo. Muito obrigada pela atenção, que Jesus esteja sempre conosco. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, né? Uma mensagem dessa. Eu tinha lido esse livro há muito tempo. É bom, né? Cheio de história boa, né? E ela se transforma no irmão Marinho, né? É, irmão Marinho, isso mesmo. E a igreja canoniza como Santa Marina. Não conhecia. Tem o livro Santa Marina, Célia Lúcio. É um livro de pesquisa. Não é você reencarnada? Oh, meu Deus! A gente vai pelejando, né, Tony? Daqui uns milênios aí a gente chega lá. Mas tem de exemplo, né? Realmente é uma história muito bonita. A história Isso dela aqui é muito renúncia para salvar a mãe. Então vamos para os nossos passos, confiando em Jesus, nos Espíritos amigos. Vamos orar.